Oi, li este livro que eu tenho há muitos anos, não me lembro nem há quanto tempo, e ele estava lá no armário, como vários outros, e finalmente ele foi lido. Então, vamos falar sobre Eu, o Desaparecido e a Morta, que já é um título interessantíssimo se você gosta de pessoas desaparecidas e mortas. Eu achei o título muito legal. E eu gostei da capa também, porque eu gosto de capa que não aparece a cara da pessoa, porque você pode imaginar a cara da pessoa, sabe? Não é igual pra Todos os Garotos que eu já amei, que tem a cara da menina lá, e aí você vê o filme, é outra menina, e você poderia ter imaginado outra menina, sabe? Acho que não faz sentido mostrar a cara do povo. Então eu gosto de capa assim. Vamos falar sobre esse livrinho. Ele é pequeno, ele tem 182 páginas. E eu vou abrir uma página aleatória aqui, só para vocês verem assim, ó. Ele tem uma letra relativamente grande, né? É bem espaçado, enfim. E esse livro, ele é muito louco, porque ele tem assuntos muito tensos, muito pesados, e ao mesmo tempo ele é um livro gostoso de ler. Ele é, de certa forma, um livro leve, sabe? Eu não sei como, eu não sei explicar como isso acontece, mas isso acontece. E o livro é muito bom e eu recomendo muito. Eu, particularmente, me identifiquei muito com o personagem principal, assim, absurdo, por várias coisas que ele passa e por várias coisas que ele pensa. Então, sim, eu me identifiquei pra caramba com um menino de 16 anos que é retratado no livro. Acontece. Agora, vamos lá. A sinopse dele meio que fica aqui, porque aqui atrás é só falando que ele venceu um prêmio e tal. E tem uns negocinhos aqui, tipo, havia motivos para que Violet não significasse nada pra mim. Ela era velha, estava morta e confinada em uma urna sobre uma prateleira. Mas eu a encontrei sem querer em plena madrugada e ela deixou minha vida de pernas pro ar. E é isso daqui mesmo que acontece. Eu vou dar um resuminho da história, mas sem dar muito spoiler. Nada que não esteja aqui ou aqui. Tá? Aqui ele fala quem é ele, que é o personagem principal do livro, o desaparecido, que é o pai dele, que simplesmente sumiu, né? Sabe como é, né? Então, e a morta, que é essa tal de Violet. O livro começa com ele de madrugada, voltando pra casa. Eu acho que ele estava na casa de um amigo dele. Eu não lembro muito bem aonde que ele estava. Mas enfim, ele estava voltando pra casa e aí ele decide pegar um táxi. E aí, na agência de táxi, ele vê uma urna numa prateleira. E aquela urna chama muita atenção dele, não sei o quê. E aí ele começa a ficar fissurado pela urna. E aí ele pergunta lá pro cara do táxi que urna é aquela. E aí ele fala, essa daqui é a Violet Park, não sei o que e tal, enfim. E aí ele fala, tá, mas o que ela tá fazendo aqui? Tipo assim, mó intrometido, né? Nada a ver com nada. Aí o cara falou assim, então, um dia um cara pegou o táxi com a urna e aí ele desceu e largou a urna dentro do táxi, a gente só viu depois. E aí ela tá aí e ninguém nunca veio buscar. E aí ele fica incomodadíssimo com aquilo. Isso já é no primeiro capítulo, tipo, primeiro ou segundo capítulo. Acho que o primeiro capítulo ele dá uma introdução da família dele, de como que é. Mas enfim, é logo no começo. E aí ele fica fissurado por aquela urna e tal. E enfim, eu não vou contar o que acontece, mas ele fica fissurado pela urna. E aí depois ele vai, tipo, atrás de saber quem era, que era essa tal dessa Violet, não sei o quê. Fica bem louco mesmo. E sabe o que foi engraçado? Que eu, quando fui olhar o número de páginas, não... Assim,
Eu fui olhar o número de páginas e na última página tem um negócio em negrito, assim, grandão. E aí eu falei, ah, pô, vi o final, cara, não acredito! Tomei spoiler! E o incrível foi que eu não tomei spoiler, porque o final não era o que eu achava que era. Eu não sei explicar como, mas assim, no final de tudo tem um monte de história que tá tudo meio interligado e tal. E assim, fica um final meio em aberto, mas é um em aberto que tipo não importa, sabe? Não é aquele em aberto tipo a menina que não sabia ler que você fica, ai meu Deus! Não, não, é de boa, tipo assim, a vida continua, né? E, tipo, dane-se o que acontecer a partir dali, que provavelmente vai ser nada, né? Quando você entender o livro, você vai entender. Quando você ler o livro, você vai entender o que eu tô falando. Mas provavelmente não vai acontecer nada, tipo, que mude a vida de ninguém, mas... Enfim... É um final que eu não esperava, sabe? O final é, tipo... Muito bom, surpreendente, mesmo eu tendo visto o negócio do final, eu achei que era uma coisa, e aí quando chegou lá, não era. Caraca, como assim? Pois é, é interessante, bem interessante mesmo. Cara, é bom o livro, é muito bom, sim, eu recomendo, sim, eu acho legal. E ele aqui no final ainda fala... Saber se você se identifica com este livro? Leia a página 6. Aí, enfim, a página 6... cadê a página 6? Tá, a página 6 fala de quando ele entra na agência de táxi. Ele entra lá e fica todo mundo olhando pra ele e tal, e aí tem um cara que é meio que o dono, que se chama Tony. E, enfim. Aí tá, aqui falam as características do Tony, do lugar. E aí, aqui pro final, ele fala, foi quando eu vi a Violet pela primeira vez. Digo, Violet, mas estou exagerando um pouco, porque eu nem sabia o nome dela. Na época, o que eu vi realmente foi uma urna com ela dentro. Era a única coisa no lugar na qual valia a pena olhar. Talvez fosse por ter estado acordado a noite toda, talvez eu precisasse me fixar em algo ali para não cair desmaiado. Não sei, encontrei uma urna. A meio caminho de uma parede com painéis de madeira, em estilo rústico. Havia uma prateleira com algumas revistas e uma xícara de... Não, uma xícara de chá nada. Chá foi por minha conta, é uma xícara só. Uma xícara com pires, do tipo que se encontra em salões de igrejas e hospitais. Essa é a página 6. Não sei por que isso te faria se identificar com o livro ou não. Talvez, eu não sei se eu ficaria tão interessada em ler o livro por essa página. Mas eu aconselho que você leia o livro, porque é muito bom.